E evidentemente que em menos de uma semana tinha mais de 200 pessoas em cima da citada propriedade. Mas 3 dias depois da eleição, mediante decisão judicial, as pessoas foram desalojadas de lá. Evidentemente que a polícia militar foi lá para dar a segurança para o oficial de justiça e para as máquinas que destruíram os barracos construídos com urgência, de forma emergente, pelas pessoas naquele lugar. E na minha avaliação não tem uma frase para dizer melhor isso, que o povo pobre daquela região, e inclusive a polícia militar, foi usada como massa de manobra para tentar dar uma solução com caráter de legalidade para sem vergonhice de alguns em São José. Agora a situação. Cerca de 50 pessoas das 200 que tinha lá, dispersou evidentemente. E é evidente que diz que tem um pedaço de terra que na semana que vem ou daqui 3 meses, né, será desapropriado e entregado para quem estiver ocupando. Evidente que inclusive diversos oportunistas vão para lá. Mas o fato que é a maioria das pessoas pobres que pagam aluguel, que moram com o pai, com a mãe, em condições degradantes muitas vezes. Porque quem não mora em situação, quem mora em situação digna, não se submete a se colocar e colocar os próprios filhos a dormir no piso de um ginásio. Cerca de 50 pessoas estão no ginásio de esporte do Jardim Zanelato, que ocuparam. Estivemos lá, como já disse, até de madrugada. Quero agradecer o secretário municipal da Assistência Social de São José, o Rui. Inclusive não sei o sobrenome, meu companheiro da década de 90 e de 80 no movimento popular da Grande Florianópolis. Secretário de Assistência Social de São José, pela sensibilidade. Não pôde ir lá, mas a diretora foi. Agradecer também outros funcionários públicos municipais de São José. Lamentar por alguns. Sempre aquela visão preconceituosa contra pobre. Mas agradecer ao Rui e a outros funcionários municipais de São José, outros servidores municipais de São José. E fazer um apelo ao prefeito de Djalma Berger. O mínimo que se espera é que o poder público municipal trate aquelas pessoas como seres humanos, de forma humanitária. Que em nenhuma hipótese, qualquer daquelas pessoas seja sujeitada a ficar na rua 1 hora sequer, até que haja uma solução definitiva para o problema. Esta é a responsabilidade do Poder Público Municipal de São José. E a solução definitiva do problema, por certo, possivelmente depende também de outros poderes, de outras esferas de poder, inclusive do governo do Estado e do governo federal, de organismos federais de construção de habitação, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Mas é inadmissível que daquelas 50 pessoas, sendo umas 20 crianças, deputada Luciane Carbinati, uma delas sequer seja sujeitada a ter que ficar na rua pelo menos 2 horas, que seja 2 horas. Teve pessoas que deixou de pagar o aluguel e comprou uns tapumes, umas tábuas, uns compensados, uns plásticos, e foi lá construir o barraco, porque autoridades disseram que já tinham um decreto e que quem estivesse em cima ficaria com a posse e depois com o título daquela área. E que, evidentemente, quando o oficial de justiça, com todo o aparato do Estado, e infelizmente com a nossa polícia militar dando o suporte, essas pessoas não tinham para onde ir. Tinham abandonado, deixado o aluguel, deixado a casa.
E já tinham gasto o dinheiro que poderiam lá dizer, ó, vem de volta e quero pagar o aluguel. Já tinham gasto, inclusive investindo R$600, né, lá para criar uma infraestrutura para poder ficar lá. Essa é a realidade dramática. E falando desse assunto, logo depois das eleições, como diria lá na Embuia de antigamente, pelo menos nas oitavas de eleições, falando desse assunto. Por quê? Porque essa situação foi criada em virtude do interesse eleitoral de alguns. E os poderes constituídos não vejam isso. Mas viram que tinha crianças lá e ameaçaram as famílias que iam tirar as crianças das famílias. Sempre o absurdo do Estado contra os pobres, da versão oficialesca, oficial, preconceituosa contra os pobres. E por falar em eleição, também para esclarecer algumas coisas, evidentemente que eu não tenho nada contra os dois candidatos que estão no segundo turno aqui na capital. Tenho boa relação, inclusive, com os dois. Não tenho nada contra os candidatos que estão no segundo turno em Blumenau. Conheço o deputado Giancuma, que é colega nosso aqui, né, apenas de vista, o Napoleão Bernardes. Mas não tenho absolutamente nada contra nenhum dos dois. Não tenho nada contra os dois candidatos que disputam o segundo turno em Joinville. O deputado Kennedy Nunes, também colega nosso aqui, aliás. Esses 3 deputados estaduais que disputam o segundo turno, Florianópolis, Blumenau e Joinville, estão comigo aqui nesse parlamento desde o mesmo dia, desde a legislatura anterior. Não tenho absolutamente nada contra eles, e nem contra o outro concorrente, já que citei os 5, né, o do dele, de Joinville. Não obstante, né, ter trazido o PIB de Joinville para empurrar a PEC dos bombeiros na nossa goela aqui nos últimos meses. Mas essas são defesas programáticas e tal. Não tem absolutamente nada contra nenhum deles, não é pessoal. A questão não é pessoal. A questão é política. Quero repetir que tem, na minha avaliação, o mesmo DNA político e programático. E, portanto, a minha posição permanecerá a mesma do primeiro turno. Não poderei apoiá-los. Pediria 30 segundos. 30 segundos, deputado. Não é pessoal, com todo respeito, mas, inclusive, também, esse episódio de São José só confirmou, deputada Luciane. Esse episódio do sem-teto dos pobres, lá do meu bairro, só confirmou que a prática é parecida. Porque se tem memória, e é preciso se preservar a memória e o conhecimento da história. Se votasse numa dessas 3 cidades, meu voto seria nulo. Próximo inscrito, deputado Dirceu Dresch.